que pessoas de outros estados me procuram. Então, hoje as pessoas vêm para mim confiando no meu processo, confiando no meu trabalho. Então, essa autoridade que você dizia que eu não conseguia entender, hoje eu entendo exatamente o que é essa autoridade. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast Cheguei Lá. E hoje a gente vai receber aqui a Vani Benítez, que é hipnoterapeuta e acadêmica de fisioterapia. Ela atua com hipnoterapia e estuda fisioterapia. Tudo bem, Vani? Tudo jóia, Kim. Tudo bem com você? Tudo certinho, maravilha. Saudades. Saudades também, viu? Já tem um tempinho, né? Com essa pandemia ficou impossível, né? Tá difícil. Mas vai passar logo e a gente vai se ver novamente. É verdade, não vejo a hora. Vani, nesse podcast a gente está trazendo alunos que fizeram os treinamentos, hipnose clínica, regressiva e atuam com psicoterapia dentro da clínica, né? Que trabalham com psicoterapia. E batendo papo com essas pessoas, sabendo da vida delas, como que é o atendimento, como que está, como que era antes de conhecer o modelo que a gente ensina para vocês atuarem e como que é agora. Então eu queria saber um pouquinho de você e queria saber de onde você me conhece, como que você me conheceu, qual foi o seu caminho até me conhecer. Ok, muito bem, Kim. Eu tenho outra profissão que eu gosto muito, que é a estética. Eu sou esteticista também, né? E eu conheci a hipnose na estética, que um colega praticava aquela hipnose de palco e foi anestesiar a esposa para depilar e ela não sentiu dor. E eu fiquei passada com aquilo, né? Fiquei admirada ao ver aquilo. Um dia eu recebi num desses grupos do WhatsApp um flyer, né? Uma propaganda do curso de hipnose em Cacoal. Eu olhei, aquilo era hipnose clínica, né? Li aquilo, fiquei mais curiosa ainda, despertou curiosidade. Dei uma pesquisada na internet e tal. E já mandei mensagem para você, logo em seguida, perguntando como que era e como é que funcionava, pagamento, os dias, horários e etc. E você me mandou todas as informações assim em seguida. E eu me programei, me planejei para poder fazer esse curso de hipnose, porque eu queria saber como que era hipnose, porque até então o que eu sabia de hipnose era só o que todo mundo sabe, né? Que é a hipnose de palco. E eu achava que hipnose clínica, o que é isso? O que faz a hipnose? Né? Mesmo tendo feito algumas leituras, eu fiquei com um ponto de interrogação. Então, conheci você através de propaganda mesmo, de divulgação do seu curso em grupos de WhatsApp. E o que você pensava sobre hipnose? O que vinha na sua mente quando você falava em hipnose? Até eu ver esse menino fazer essa anestesiar a esposa dele para depilar, que eu não tinha nem noção, só aquilo que a gente vê mesmo de internet, de palco mesmo, né? De o que todo mundo vê, que é comer maçã, comer cebola no lugar de maçã, trocar nomes, aquelas coisas ali. Achava que era impossível fazer. Utilizar isso no ambiente clínico, né? Então, eu não tinha noção das possibilidades que a hipnose traria, né? O que ela poderia fazer na vida da pessoa, como é que ela poderia ressignificar e transformar a vida das pessoas. E eu fui conhecer a hipnose de verdade, né? A verdadeira função da hipnose no curso de hipnose clínica, né? E saber que a hipnose é só uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. E isso foi fantástico porque mudou a minha vida. Que legal, que legal. E conta um pouco da sua experiência no primeiro treinamento. O primeiro treinamento foi o HC que você fez, né? Foi o HC. Como foi para você aquele curso? Então, o HC foi em junho, se eu não me engano, julho de 2019. Faz pouco tempo, né? Um ano fez agora. Fui curiosa, fui para o curso curiosa. E logo de cara você disse assim, não me esqueço, à noite vocês estarão hipnotizando e nós iremos para a praça. Foi. Eu falei, tá doido? Esse cara é louco, né? À noite. Primeiro dia já, né? Esse cara é doido, né? De noite a gente vai hipnotizar. Isso não tem sentido, não faz sentido algum, né? E aí começou o curso e quando a gente começa, depois das explicações que a gente começa a praticar, você começa a entender que não é aquele mistério, aquela coisa absurda que a gente pensava, que a hipnose é a coisa mais simples de se fazer, né? É algo mais tranquilo do que se imagina. Então, aí à noite nós fomos para a praça e aí eu comecei com medo, né, com aquele bannerzinho,
hipnose grátis, né? Uhum. Tipo, na hora que aparecer alguém aqui, eu tô lascada, tô ferrada, como é que eu vou fazer isso, né? Mesmo, eu ainda estava insegura, era o primeiro dia de curso, né? Eu não tinha Verdade. segurança nenhuma para fazer nada, e você ali estimulando, incentivando a gente, dizendo que nós éramos capazes. E aí peguei passou uma pessoa, né, e veio hipnotizar, e eu fiz e deu muito certo, sabe? Legal. E eu fiquei feliz e vi que eu era capaz de fazer. Então eu perdi o medo. Ali já acabou todo o medo que eu tinha de fazer qualquer trabalho em seguida, né? Então tudo que eu fiz depois foi com mais segurança, mais confiança, porque eu vi que tudo era possível. Legal que essas atividades que a gente programa nos treinamentos, tanto no online quanto no presencial, essas atividades elas têm uma função que muitas vezes o aluno só percebe quando ele está fazendo. Por exemplo, nesse caso, eu precisava trabalhar a segurança de vocês. E nada melhor do que levar vocês para o campo de batalha, porque eu tinha certeza, pelo que eu estava acompanhando em sala de aula, que vocês já estavam prontos. Até porque a gente pratica muito em sala de aula, né? Então eu já sabia que vocês estavam prontos. Agora, uma coisa é o seu mentor te olhar e perceber que você está pronto. Outra coisa é você se olhar e falar, eu estou pronto. Então eu acho que quando a gente leva o mentorado, o aluno para o campo de batalha e ele encara aquela batalha, de fato, ele entra para o campo e vai para a guerra, a coisa é diferente. Então eu acho que aquela primeira pessoa que você fez contato, que aceitou o processo e você trabalhou tudo aquilo que você tinha visto em sala de aula, e você viu que aquele ambiente de sala de aula, que muitas vezes o aluno acha, está acontecendo aqui porque o colega quer ajudar, enfim, você vê que não tem nada daquilo, que de fato o que a gente faz é simples, a hipnose é simples, a hipnoterapia não é, mas a hipnose sim. Aplicar a hipnose no ambiente terapêutico requer uma série de cuidados, uma série de conhecimentos, mas a hipnose de rua, a hipnose de palco é algo muito simples de se fazer, né? Então, e logo no primeiro curso a gente vai aprender isso de início, né? Aprender a hipnotizar de uma forma tranquila, de uma forma bem fácil, né? Quando você parte realmente para o processo de hipnoterapia, eu lembro que eu tive que pedir socorro para você, né? Porque logo quando eu atendi o meu primeiro paciente, meu primeiro cliente, foi um desafio muito grande, né? Foi uma criança. O primeiro cliente foi uma criança. Então eu tive eu tive assim muito medo, mesmo tendo o conhecimento e tendo você como apoio, eu tive muito medo, né? Mas depois que eu fiz com ele, que deu certo, nossa, aí eu ganhei segurança, eu ganhei confiança. Eu não me recordo qual era a demanda dele, o que ele havia levado para você como demanda? Então, a mãe dele disse para mim que ele tinha uma criança de 6 anos, com muito medo de borboleta, medo de dormir sozinho, era medo de borboleta, medo de dormir sozinho e medo de fogos de artifício. Legal. Eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar isso com criança? Eu não fazia a menor ideia, porque tudo que a gente tinha visto, então, era para trabalhar com gente grande, com adulto. Eram os problemas de adulto, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, medo, fobia e etc, né? Sim. Tudo com adulto e com criança, como que eu faço? E eu logo de cara, cai na minha mão, meu primeiro cliente, uma criança, eu falei, e agora? Aí eu liguei para você, e você disse assim, Vani, eu não atendo criança, mas me deu as dicas, né, de como eu deveria proceder. Ele falou, você vai agir de forma natural, entra no mundo dela e trabalha com ela. E o legal da criança, o que eu me lembro do contato, sempre que um aluno me traz uma demanda relacionada a trabalhar com hipnoterapia no mundo da criança, eu sempre busco levar a ela a segurança de que a mesma segurança que ela teria ao tratar um adulto, ao trabalhar com um adulto. Uhum. Só que há uma diferença quando você atua com criança. Você tem que falar a mesma linguagem da criança, tem que criar empatia com a criança, tem que criar rapport com a criança. E como que a gente faz isso? É falar ao nível dela. Às vezes, dependendo da idade, conversar com ela através de um bonequinho, de um fantoche, de algo que represente, algo que seja representativo para ela, né? E a gente consegue trabalhar com essa criança da mesma forma que a gente trabalha com o adulto.
se colocando no mesmo nível que ela. Eu acho isso muito bacana. Então, sempre que eu dou uma orientação para um aluno, quando ele me pergunta sobre como atuar com criança, eu falo, olha, eu não atendo criança, eu não trabalho com criança, mas eu tenho uma filha, aliás, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma filha que a gente já consegue esse tipo de troca, né? Que ela tem 5 anos e tem uma menorzinha que vai fazer 1 ano, então a gente com a menorzinha ainda não dá, mas a maiorzinha a gente consegue fazer essa troca. Então eu falo no nível dela, às vezes eu uso um bonequinho para conversar com ela, às vezes eu falo diretamente com ela, sentadinho na altura dela, e a coisa flui, mas eu trato ela como eu trataria um adulto, eu falando na linguagem dela, obviamente. Então é sempre, que você está preparado, que você já tem as ferramentas, eu não tenho dúvida. Né? Então esse insight, o que eu faço geralmente é dar simplesmente esse insight, esse toque, né? De falar a linguagem dela, a altura dela. Basicamente, criar empatia. E foi exatamente o que eu fiz, né? Entrei no mundinho dela. Pensei, preparei, comprei uns biscoitinhos, daqueles que fazem bastante barulho, e levei para ele. Entrei no mundinho dele, ele tinha os bichinhos dele, os brinquedos, e aí a gente fez uma casinha e entramos ali, fomos brincar. Acabou. Uma sessão e acabou o medo de borboleta, acabou o medo de dormir sozinho, foi dormir no quarto dele. Uma única sessão. Uma única sessão. Daí eu fiz mais uma, né, para garantir, entre aspas, porque naquela época a gente achava que precisava garantir alguma coisa, né? Eu fiz mais uma outra sessão com ele e acabou, não fiz mais. Quando foi em janeiro, eu viajei e ele mandou uma mensagem para mim, um menino de 6 anos. Aqui em Rondônia chove muito em janeiro, dá muitos trovões, muito relâmpago, né? E ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Vani, quando você chegar, você vem aqui em casa porque eu tô com medo de trovão, tô com muito medo da chuva. E aí, quando eu cheguei, a mãe dele mandou mensagem, eu voltei lá e trabalhei a chuva com ele. Acabou, não tem mais nada. Que legal. Simples assim. Que legal. Muito, foi o meu primeiro grande desafio. E logo de cara uma criança, né? Exatamente. Eu particularmente, eu não trabalho criança, a não ser a minha filha, né? Mas justamente porque eu penso, e pode ser uma crença que me limita, que o trabalho com criança ele demanda muito mais energia, né? Então sim, você... eu saía de lá acabado. Exato, para você ter 5 minutos de atenção... Demais, né? Exato, 5 minutos de atenção de uma criança não é fácil, né? Então imagina um processo terapêutico onde você o tempo todo tem que estar interagindo, que você precisa da atenção dele, precisa do foco dele. É algo assim que é extremamente interessante para quem vai trabalhar com psicoterapia, principalmente utilizar a hipnoterapia com criança. É um mercado muito, muito promissor, os resultados são muito bons, mas é um desafio. É um desafio, é um processo mais demorado, né? Tempo, se você gasta mais tempo com a criança, mas é gratificante. Muito mais energia, te suga muito mais. Mas é gratificante. Eu fiquei assim muito, muito, muito feliz com o resultado dessa criança. E de lá para cá, Kim, eu tenho atendido muita gente, graças a Deus. E todos com resultados positivos. Muito legal. Vani, essa é uma das perguntas que eu tenho aqui para você. Você começou a atuar, depois que você fez o treinamento, você começou a atuar com psicoterapia e começou a ser vista, né? Você começou a ser vista a ponto de hoje ter clientes à vontade, né, para trabalhar com psicoterapia. Como que isso aconteceu? Conta pra gente um pouco como é que é isso. Olha, eu acho que tem 1 ano que você fez o primeiro treinamento, mas logo depois dos treinamentos você já começou a atender e o atendimento foi bem interessante. Conta pra gente como foi. Então, eu digo isso para os meus clientes, né, para eu passar essa segurança para eles, eu precisei passar pelo processo. Né? A mudança começou em mim. Logo no primeiro curso no HC, com as técnicas que você nos ensinou, a gente aprende e pratica, recebe e pratica. Correto. Logo no primeiro, eu já fui tratada, de alguma forma, não me lembro exatamente o que, mas eu já fui tratada. Logo no primeiro curso, né, no HC. Em seguida, em setembro, foi em junho, em agosto, setembro, não me lembro agora, a gente fez o regressivo. A hipnose regressiva, o avançado. E no avançado, eu tenho uma história de abuso. E
dos casos que eu atendo, que eu estou em atendimento hoje, 90% tem abuso. E você pediu que a gente enviasse, quem quisesse participar do processo, que você teria que fazer um processo para nos apresentar como era, mandasse uma mensagem para você. E eu mandei a minha história. E você me escolheu. Eu lembro, uma sala com 30 e poucos alunos, e você me escolheu. Fiquei muito feliz de ter sido escolhida. E você me fez o processo comigo, e foi fantástico. Foi, assim, muito demorado, né? Às vezes a gente não aceita o que é para ser feito, mas existe um contrato, e deu tudo certo, e eu me melhorei como pessoa, muito, 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 a ponto de meus familiares, os colegas de faculdade perceberem a minha mudança. Então não foi uma pequena mudança, foi uma grande mudança. E eu posso dizer para você exatamente hoje que mudança eu sofri no segundo curso. Eu era uma pessoa, devido ao abuso, eu usava como fuga um excesso de risos. Eu era extrovertida em excesso, eu brincava demais, eu ria demais, eu falava bobagens demais. Então eu falava de 10 palavras, 8 jogava no lixo, porque nada prestava. Então eu era sem noção. Eu poderia até usar esse termo hoje, sem noção. Hoje eu poderia me reconhecer assim. E depois desse processo, tudo isso acabou. Não existe. Aquela Vani que entrou no segundo curso, não existe. Ela morreu depois do curso de hipnose, da sessão, né? Que eu passei contigo lá no curso. E em seguida, eu fui para o Master, né? Que foi aqui em Paraná. Aqueles 8 dias maravilhosos que a gente passou aqui. Lá a gente aprendeu a hipnose não verbal, que eu, sinceramente, sou apaixonada pelo resultado da não verbal. É algo que me fascina. O resultado da hipnose não verbal me fascina. Eu passei pelo processo, e foi um processo extremamente longo, duradouro, e quem fez comigo foi uma psicóloga, e eu acho que ela, coitada, ela sofreu, né, por causa das condições que a gente estava, assim. Se eu não me engano, foi a Mariana. Foi a Mariana, né, Mari? Foi a Mariana. Verdade, foi a Mari, que legal. Eu lembro, eu me recordo de onde você estava na sala, eu lembro do ambiente, eu falava, e ela, Kim, e aí eu falava, Mari, segue o barco, que é isso mesmo, ela tá curtindo muito, nossa, foi muito legal. E a Mari sofreu por causa da posição que a gente estava, que ela ficou, né? Que incomodou ela. E assim, o que hoje eu vejo na não verbal, que assim, como terapeuta hoje, é que todo o sofrimento que a pessoa traz e que às vezes na regressiva a gente não consegue usar, ou a pessoa não consegue colocar, pra fora. Ela é cuidada, ela é tratada na não verbal, e ela tem um resultado fantástico. É verdade. E aí, a Vani, que entrou no HC, e a Vani que saiu do Master, é completamente diferente. São duas Vanis, a do antes e do depois. É algo assim que eu não tenho palavras para te agradecer, e eu não tenho palavras para dimensionar a grandeza desse processo na minha vida. Então, para eu falar de hipnose, para eu tratar as pessoas que me procuram, eu preciso dizer o que eu passei. E isso passa segurança, isso passa confiança, né? E isso passa aquilo que as pessoas buscam. Eu não faço propaganda da hipnoterapia em televisão, jornais e etc. O único local que eu faço propaganda é no meu Instagram e no meu WhatsApp. E as pessoas vêm para mim porque elas mesmas me divulgam. E hoje eu tenho cliente. É um cliente que traz o outro, né? Olha só, eu tenho cliente de Vilhena, eu tenho cliente de Rolim de Moura, eu tenho cliente de Pimenta Bueno, eu tenho cliente de Cacoal e eu tenho cliente de Paraná. Eu não fiz propaganda nessas cidades. Ninguém me conhece nessa cidade. Eu me lembro que nós começamos assim que nós terminamos um Master, eu falei para vocês, eu reuni um grupo de alunos e falei, quem quer atender? Quem quiser atender, eu vou dar uma mentoria, né? Eu vou dar uma pequena orientação, uma mentoria. Aquele que de fato quiser atender, em tantas semanas, comece seus atendimentos. E eu lembro que tinha alguns desafios, né?
E aí eu fazia os desafios para vocês e você toda hora inventava uma desculpa do tipo, eu não consigo, e era a primeira a fazer o desafio, ou uma das primeiras. Não, isso eu não consigo, e era uma das primeiras. E inclusive eu acho que você foi a primeira a atender depois dessa, acho que foi você a primeira, se eu não estiver enganado. Né? Foi muito legal, foi bem produtivo aquele grupo, foi muito legal. Eu acho que daquele grupo que ficou mesmo e que está realmente trabalhando com a hipnoterapia sou eu e a Dulce. Bem, assim, trabalhando, que está atuando de verdade, né? A sua mentoria ali, ela foi um suporte, e você continua dando esse suporte quando a gente precisa, foi um suporte, assim, maravilhoso, porque a gente estava cru, nós estávamos cruas, né? A gente queria começar, mas não sabia por onde, não sabia como. Tinha todas as ferramentas, mas e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Verdade, né? Verdade. E aí, quando você deu essa mentoria, você abriu as portas pra gente. Olha, vocês têm que fazer assim, assim, assim. E foi. Eu mesmo, como você disse, né, mesmo com a sua mentoria, eu ainda fiquei insegura. Tanto é que eu comecei a atender por sessão. Eu comecei a atender as pessoas por sessão. Atendi muitas pessoas por sessão. E depois eu vi que não era aquilo. Né, que não era o que eu queria, dava o resultado, mas não era o resultado que eu queria. A minha orientação nunca foi essa, viu? Por sessão. Exato. Diga-se de passagem. Nunca foi, mas eu tinha medo ainda, né? Mesmo com a sua orientação, eu ainda me senti insegura para ter. Quando eu percebi que eu falei, não é isso, não é por sessão, não é isso que eu quero, não vou mais fazer, não vou atender. E aí a gente traçou o protocolo, né? O meu protocolo hoje são 4 sessões, 3 a 4 sessões no máximo, são as sessões do pacote fechado. Dá para fazer uma sessão? Não dá para fazer uma sessão. Você não vende sessão? Não, eu vendo protocolo. Então, o meu protocolo são de 3 a 4 sessões e pronto. Quanto custa o protocolo? São R$ 1.500 hoje, mas eu já estou quase subindo, tá? São R$ 1.500 o protocolo hoje, para tratar qual é a sua demanda. Aí a pessoa traz a demanda, a gente faz e 2 sessões a pessoa já está show. Eu faço a terceira sessão, elimina tudo o que quer, e aí às vezes eu peço para voltar numa quarta sessão só para eu conversar, para eu saber como é que ficou tudo, para eu ganhar mais segurança e mais confiança. E é tão interessante essa parte do assunto. Em sala de aula eu falo, geralmente a gente tem muito psicólogo em sala de aula, eles já estão bem experimentados com a clínica, né? E aí eu falo, eles me trazem uma determinada demanda, e se for demanda X, eu falo, olha, dentro do protocolo que eu ensino para vocês, 2, 3 sessões, no mais, na pior das hipóteses, 4 encontros. Raramente a gente passa do segundo encontro no processo terapêutico desse sem o resultado que o cliente foi buscar. Raramente. Exato. E é natural que a hora que você fala isso, você vê nos olhos, no semblante dos alunos um descrédito, né? Então você trazer isso é muito legal. A Lisa, na última conversa que a gente teve, ela trouxe também, quem assistiu o podcast da Lisa vai ver. Aliás, os alunos... Porque a forma como o protocolo que a gente ensina, ele atinge diretamente a dor. Então, eu compreendo que as ferramentas terapêuticas tradicionais, elas demandam mais tempo. Não que ela não dê resultado, dá resultado, mas demanda mais tempo. Muitas vezes o cliente não tem esse tempo, ele está tão preso naquela dor que ele precisa sair da dor o mais rápido possível. E com esse protocolo, com essas ferramentas, a gente tende a ajudar o cliente a sair da dor em 2 sessões, 3 sessões, mais tardar 4 sessões. Então isso é muito legal. Antes da gente iniciar, eu estava em atendimento com uma cliente nova, uma senhora de 66 anos, que legal. Veio. E assim, ela chegou assim muito desacreditada, eu a recebi, ela estava muito, muito triste. Ela chegou assim, curvada, triste, sabe? E o filho dela veio buscá-la. Quando o filho dela olhou para ela, né, ele virou para ela e falou assim, faz muitos anos que eu não vejo esse sorriso. Sabe? Que legal. Isso foi agora. Faz muitos anos que eu não vejo esse sorriso. Ela falou, mãe, você é outra pessoa. E o filho, eu não conheço o filho dela. Foi a primeira vez que eu o vi. Ele veio buscá-la. E ela saiu daqui uma outra mulher. E ainda te digo assim, ela não veio acreditando na hipnose. Ela não se entregou 100% dela. Eu dei o meu 110, mas ela não deu 100% dela. E ela saiu daqui desse jeito. Imagina se ela deu o 110% dela. Legal. Foi fantástico. Eu fiquei assim, muito feliz com ela hoje.
Então, você vê, as pessoas vêm de uma forma e saem de outra. Porque a hipnose proporciona, a hipnoterapia proporciona isso. E a gente percebe isso, é muito nítido pra gente, né? Principalmente pro terapeuta que está ali na frente do cliente, ele percebe essa mudança e essa mudança ela acontece durante o processo, você vai vendo a fisionomia mudando e o cliente, em geral, a gente ouve o seguinte do cliente: eu estou me sentindo muito mais leve, eu estou me sentindo livre. É muito normal você ouvir isso. Inclusive, eu ouvi isso de você no processo, né? Eu acredito que eu tenho eu não tenho certeza, mas eu acho que está gravado e nós vamos tornar aquele estudo de caso, se você me autorizar para os treinamentos. Claro que eu autorizo. Quero sim, mande para mim, por favor. Com certeza. Vani, e me fala como que está a Vani hoje na clínica? Tem atendido muito? Financeiramente compensou? Se você puder falar desses seus resultados. Porque eu me recordo da gente conversar no início, antes de você fazer o curso, e você me perguntar: eu vou poder atuar com clínica? Eu vou poder trabalhar? Eu te falei: sim, desde que você queira e se você se prepare. Porque não é só o curso, né? Tem todo um acompanhamento que é feito pelo instrutor, tem toda... Eu vivo passando materiais para vocês estudarem, buscarem, bibliografia para vocês estudarem, né? Então tem todo um preparo. Você pega um psicólogo, ele fica 5 anos numa faculdade estudando. Tem um peso, tem uma carga muito grande ali, tem um valor muito alto aqueles 5 anos. Então, você faz um curso que vai te preparar, vai te ajudar a trabalhar com terapia, você não pode achar que você não tem, que você tem todas as ferramentas, porque não tem. Se você não buscar abordagens da psicologia para você entender, para você conhecer, estudar um pouco da psicanálise, é complicado, né? Então um pouco de neurociência também. Um pouco de neurociência, então tudo isso vai complementar, né? Então, e como que é? Me conta, como que você está na clínica? Então, depois do hipnose, depois do master, então eu atendi essa criança, né? E atendi alguns casos, né? Assim, por sessão, conforme eu te disse, né? Até fevereiro eu atendi dessa forma. Em março veio a pandemia, né? E aí deu uma parada, o primeiro mês assim de pandemia zerou. E até então eu estava trabalhando com sessões. E deu aquela zerada em março. Quando foi em abril, agora, isso é recente, abril começou a voltar. Logo no auge da pandemia começou a voltar. Abril, nós estamos em julho, né? Abril, maio, junho, julho. Isso, 3 meses. Em 3 meses, de abril até agora, Kim, eu estou com 14 clientes. 14 clientes de processo, né? Em processo. Ou seja... 3, 4 já estão liberados. E legal. Eu deixei para chamá-los mais à frente para eu zerar. Eu sempre mantenho contato com eles e eu quero mais à frente, daqui uns 2, 3, 4 meses, chamá-los para a gente conversar, para saber como é que está. Legal. Mas são 14 processos. Aí você fala, 14 processos em dinheiro, multiplica por 1.500, você vai saber como é que está o meu dinheiro hoje. Legal, bacana, entendeu? Muito bom. Tá feliz? Então, financeiramente, muito feliz. Financeiramente, legal. Muito feliz. E a autoridade que você sempre dizia, que você precisa ganhar autoridade. Eu lembro que eu postei um texto, uma vez você disse, é assim que se constrói autoridade, Johnny. Mas aí outros afazeres, outras coisas não me permitiu mais postar daquela forma. Mas eu ainda postei mais vídeos, posto mensagens, né? E as pessoas me procuram. Kim, pelo meu Instagram, pessoas de Ribeirão Preto me procuraram. Pessoas de outros estados me procuram para saber se eu atendo online, né? E porque a hipnose, a hipnoterapia está ganhando campo, e eu ganhei autoridade. Então, hoje as pessoas vêm para mim confiando no meu processo, confiando no meu trabalho. Porque, sabe, eles não vêm aqui achando que vão achar uma pessoa moribunda e que uma pessoa que, sabe? Não, eles vêm porque alguém disse que fez o processo comigo e foi maravilhoso. Então, eu já ganhei eu já tenho essa autoridade aqui. Né? Legal, tanto é que eu recebo pessoas de fora, faço tratamento de pessoas de fora. E isso é fantástico. Uma pessoa sair de Vilhena, que não é tão pertinho de Paraná, sair de Cacau, sair de Pimenta Bueno, sair de Rolim de Moura, para vir a Ji-Paraná,
para fazer uma sessão de quimioterapia comigo, além de pagar o tratamento, pagar combustível, pagar comida, a pessoa tem que confiar no processo, ele tem que vir sabendo que haverá mudança, senão ele não viria. Então, essa autoridade que você dizia que eu não conseguia entender, hoje eu entendo exatamente o que é essa autoridade. Muito legal. E valeu a pena o investimento? Faria novamente? Faria. De tempo e dinheiro, né? Porque não é só dinheiro, tem tempo também, né? Tem todo um amadurecimento. Eu estou no projeto online. O pessoal do online vai ter uma grande vantagem sobre vocês do físico, né? do presencial, que é um suporte mais próximo, né? Tem um programa de mentoria dentro desse online que a gente vai aplicar. Acredito que isso vai ser muito mais forte do que foi com vocês no presencial. E tem um investimento para ser feito. Algumas pessoas vão pensar, será que vale a pena? Será que dá resultado? E eu vou te dizer o seguinte, depende. O quanto você está comprometido com o seu resultado, né? Como você estava com os seus. Então, quando você me perguntava algumas coisas, eu sempre te perguntava, quanto você está comprometido? Em outras palavras, eu te perguntava, quanto você está comprometido com esse processo? Exato. Isso me dava uma raiva quando você perguntava, mas aí eu entendi que há essa necessidade de você comprometer, porque o resultado é seu. O hipnoterapeuta, ele te dá o norte, te dá o caminho, ele te guia nesse processo, né? O compromisso, a responsabilidade é toda sua. É verdade. Mas não precisa ficar com raiva de mim, não, viu? Não, de forma alguma. É porque eu não conseguia, eu não compreendia direito o processo, né? Hoje eu entendo completamente aquilo que você dizia. E é fantástico isso, né? Porque você permite e nos dá a liberdade para buscá-lo, mesmo que a gente fique com raiva, que nem eu ficava, eu fazia uma pergunta, você me respondia com outra, e eu ficava brava com isso, né? Porque eu queria uma resposta, e as respostas, elas não nascem prontas, você tem que buscar isso, tem que se comprometer com o processo, você tem que correr atrás, você está ali para nortear, e não para dar o caminho mastigadinho, né? E quando você faz a gente pensar, a gente refletir, porque cada cliente é único. Você tem, no curso você dá um norte, você dá uma metodologia, mas a gente não aplica a mesma metodologia com todos os clientes, como se todos fossem iguais, né? Eles são completamente diferentes e você acaba criando muita coisa. E para você criar muita coisa, você precisa de alguém que te mostre isso, e é o que você faz, você mostra que há necessidade de se questionar, de criar e de entender que cada ser humano é único e que você não pode tratar todos da mesma forma e seguir o mesmo protocolo com todos, é humanamente impossível, por causa da demanda que cada um traz. E esse é um dos pilares do protocolo que eu ensino para vocês, do modelo que eu ensino para vocês, né, que querendo ou não foi sofrendo as alterações, e hoje está num nível bem diferente, bem melhor. Pelo menos eu vendo o protocolo de 3 anos atrás, eu falo, cara, esse está lindo. E eu acho que vai melhorar cada dia mais. Mas a base o pilar principal, central desse modelo, desse método que eu ensino a vocês é o cliente, né? Todo cliente, qualquer cliente é único. Não tem receita de bolo para ele, mas se você já fez vários bolos, se você conhece várias receitas, se você já testou várias temperaturas de vários fornos diferentes, você se adapta a qualquer receita. E essa é a sacada que eu deixo para vocês. É isso que eu busco levar para vocês nesses treinamentos. Que vocês entendam, percebam que cada cliente é único e que se você inicialmente seguir aquele protocolo, né? Você pode ter sucesso, mas se você seguir o cliente e aplicar o protocolo do cliente, o sucesso é garantido, né? Então eu acho legal isso. Dá para seguir o protocolo? Dá para seguir um protocolo, mas o ideal é que o protocolo seja criado pelo cliente ou do cliente para o cliente, como eu costumo dizer para vocês, né? Legal. Bom, Vani, eu acho que ficou muito legal, agradeço muito. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a você, eu digo que eu não vou cansar nunca de te agradecer pela oportunidade que você me deu de conhecer bem de pertinho, né, por ter participado do processo, foi grandioso na minha vida, transformou a minha vida. A Vani de hoje, desculpa,
A Vani de hoje eu devo a você. Eu sou eternamente grata pela transformação que a hipnoterapia fez na minha vida e por você ter participado e me ensinado isso. E tudo que eu recebi, eu levo para os meus clientes. Eu quero o melhor deles. Eu quero que eles entrem como eu entrei, com dor, com sofrimento, com angústia, com tristeza, e eles saiam renovados como eu saí. Eles saem uma outra pessoa. E eu faço isso com todos os meus clientes hoje. E a você, minha eterna gratidão. Obrigado, eu fico muito... É sempre emocionante. Hoje eu não choro, tá? Então, eu me emociono. Foi muita transformação, foi grandiosa na minha vida. Eu acho que você não tem noção. A gente não tem noção. Quando a gente transforma a vida das pessoas, a gente não tem noção da grandiosidade. Hoje eu tenho essa noção, porque os meus clientes mandam as mensagens dizendo o quanto a vida deles mudou em relação, depois da hipnoterapia. E o interessante é que a gente não transforma só a vida da pessoa que procura o tratamento. Você transforma a vida da família. É o filho, é o esposo, a mãe, são todas as pessoas que estão envolvidas no lar daquela pessoa. Você transforma tudo, você muda tudo. E isso é grandioso, sabe? Uma cliente que veio de Cacoal chegou em casa e mudou completamente a atitude. O filhinho dela de 8 anos falou assim: eu sei por que você está assim, mãe. Depois que você veio da hipnose, você veio muito otimista, você veio muito diferente, você está muito melhor. Então, uma criança de 8 anos percebeu a mudança da mãe em uma sessão de hipnose, de hipnoterapia. Você imagina a transformação que ela vai fazer ainda no lar dela. Então, quando você trabalha com a hipnoterapia, com amor, com carinho e com responsabilidade, você transforma a vida da pessoa e de todos que estão à volta dela. E isso não tem dinheiro que pague, não tem, a gratidão é imensa. Eu só tenho mesmo que te agradecer por me dar essa oportunidade. Eu fico muito feliz e a oportunidade foi minha de poder participar dessa evolução de vocês. Eu morro de orgulho de vocês sabem disso, né? Eu morro mesmo. Eu tenho muito orgulho pelo que vocês são, pelo que vocês se tornaram e se tornam a cada dia, e principalmente pelas transformações que vocês têm proporcionado à vida de outras pessoas. Eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a chorar. Te agradeço muito por esse bate-papo. Você sabe que quanto a isso é difícil, né? Mas muito obrigado, eu fico muito feliz por você ter podido compartilhar um pouco com a gente, com as pessoas que estão assistindo a gente aqui e que vão nos assistir, né? Esse vídeo vai ficar gravado. Então, obrigado por estar transformando vidas e por ter me permitido. Eu que agradeço, Kim, muito obrigada por ter transformado a minha vida e por me permitir transformar a vida dos outros. Estarei sempre à sua disposição. Um beijo. Muito obrigada. Fique com Deus, viu? Você também. Tchau, tchau. Valeu.